Falta de ambição foi o que eu vivi ao longo de uma grande jornada quando eu morava com os meus pais, antes de me casar, obviamente. Eu todos os dias olhava o meu pai, acompanhei o meu pai durante praticamente décadas da minha vida, acordando de madrugada para ir trabalhar como padeiro, ele foi padeiro ao longo da sua vida, e durante o dia dormir para poder, numa noite seguinte, continuar todo esse processo, durante anos, durante décadas. Depois a minha mãe começou a trabalhar como diarista, e todos os dias fazendo exatamente a mesma coisa. E sabe o que eu ouvia dentro da minha casa, antes de conhecer o marketing de rede? Que todos nós deveríamos seguir o mesmo caminho, ou seja, arrumar um emprego, carteira assinada, para pagar as contas. E aí eu peço a sua atenção para esse comentário. Olha só que louco, né? Você arrumar um emprego, trabalhar de 8, 10, 12, 14 horas por dia, para ao final de um mês, 30 dias, receber ali um soldo para pagar as contas. E aí eu olhava, eu ouvia isso, e quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego registrado foi na Avenida Paulista. Galera, quando eu me deparei com aquele mundo, Avenida Paulista, carros, pessoas bem trajadas, homens e mulheres, né? Um estilo de vida completamente diferente da periferia, eu comecei a despertar dentro de mim o quê? Ambição. E a falta de ambição é o que acaba sucumbindo a maioria das pessoas no começo com marketing de rede. Falta de querer viver o sonho. Falta de querer viver uma vida maior e melhor. Isso tem um sinônimo, falta de ambição, ausência de ambição. E é exatamente o que eu, particularmente, quando conheci o marketing de rede em 2002, que é exatamente neste ano que eu começo a minha carreira como networker, comecei a ter contato. Eu comecei a ouvir, eu comecei a conhecer, eu comecei a ter acesso a informações que tinham tudo, menos a falta de ambição. Tudo o que se falava nos nossos treinamentos, nos grandes eventos, inclusive hoje é assim, é que você pode e merece viver o sonho. E sabe o que quer dizer isso? Que quando você fala em viver o sonho, é justamente ter ambição e não a falta dela. E eu vejo pessoas começarem com marketing de rede e nos primeiros meses, olha bem, meses de negócio, elas acabam desistindo. Por quê? Falta de ambição. Falta de ambicionar uma vida maior e melhor. Falta de morar num lugar bacana, falta de dirigir um carro top, falta de, por exemplo, ter um belo plano de saúde, falta de colocar os seus filhos numa escola particular, falta de ambição. Eu vou enfatizar essa palavra porque ela precisa entrar no teu cérebro. O que acaba sucumbindo, o que acaba limitando, o que acaba atrapalhando o progresso e o avanço de muitas pessoas no marketing de rede é a ausência de ambição, a ausência de querer ter uma vida maior e melhor. É o que nós sempre pregamos nos nossos treinamentos. A espinha dorsal do Network Marketing fala o seguinte, os 10 passos para o sucesso. E um desses 10 passos é que você precisa ter o quê? O quadro dos sonhos. E pasme com o que eu vou te falar agora. A grande maioria das pessoas, quando você pede para que elas falem do seu sonho, para que você possa compreender o que ela ambiciona para a vida dela, para poder contribuir, elas não sabem responder essa pergunta. E foi assim comigo também. Não se chateie caso você não tenha resposta para essa minha pergunta. Qual é ou quais são os seus sonhos? Não se chateie, porque quando eu fui questionado também, como eu havia sido condicionado dentro da minha própria casa, ou no bairro, ou pela família, ou pelos amigos com os quais eu convivia, que eu precisava trabalhar apenas para pagar as contas, o que você acha que na minha concepção, os meus valores, as minhas ambições existia? Que eu deveria trabalhar com marketing de rede para pagar o quê? As contas. Eu não tinha que trabalhar, por exemplo, para ganhar 2, 3, 4 dígitos para ver uma vida dos sonhos, na minha cabeça naquela ocasião. E é por esse motivo que os treinamentos fazem toda a diferença, porque nós precisamos quebrar esta barreira, esta crença limitante que foi colocada no seu cérebro. Isso, você foi condicionado, você foi educado dentro da sua própria casa, ou até mesmo na própria escola onde você frequentou, seus amigos, seus familiares, o meio onde você vive faz o indivíduo. Eu sempre falo isso, o meio faz o indivíduo. E infelizmente, a maioria dos locais e por onde você talvez frequentou ou frequenta ainda, o que mais existe é falta de ambição. E é por isso que muitas pessoas passam por uma vida, chegando ao final dessa vida e percebem o seguinte, que poderiam ter sido maiores e melhores, mas o porquê não foram? Porque faltou ambição. E no marketing de rede não é diferente. Falta ambição para querer poder, por exemplo, participar de seminários, eventos, ter um bom livro, ouvir o áudio da semana, fazer o quadro dos sonhos, ouvir a linha ascendente, ouvir os mentores. Falta ambição, porque isso é uma crença que foi colocada na sua vida e você precisa quebrar essa crença para justamente poder ter uma vida maior e melhor. Eu repito, falta de ambição
é o que, infelizmente, acaba deixando para trás potenciais valores que poderiam ser grandes líderes, grandes networkers, mas que, por infelizmente, não se atentarem a esse detalhe, ficaram pelo caminho. E se você conhece alguém que talvez não tenha ambição ainda para poder avançar com você nesse negócio e acredita que este vídeo pode fazer a diferença na vida dela, faz o seguinte, compartilha, se inscreva e a partir de então nós vamos juntos ajudar as pessoas que você conhece e gosta a poderem começar a ter um pouco mais de ambição e assim sendo mudarem suas vidas.